Estamos de volta. Eu quero agradecer a presença de vocês e bom dia. Doutora Heloísa, explique o que é o câncer. Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos. Na verdade, nós é que gostaríamos de agradecer pela oportunidade de vir falar de um tema que é, na verdade, a nossa área de atuação. Falar um pouco sobre o que nós temos feito na luta contra o câncer. O câncer, na verdade, Lúcia, de acordo com a definição do Ministério da Saúde, é uma doença que compreende um conjunto de mais de 100 outras doenças, que têm em comum a característica de ter uma célula maligna. O que é uma célula maligna? É uma célula que sofre uma transformação ou uma alteração, uma mutação, a partir da qual ela passa a se transformar de forma desordenada, ou seja, vai haver um crescimento mais rápido daquela subpopulação celular. Com isso, essa célula também pode ganhar a corrente sanguínea e se alojar num outro órgão diferente daquele aonde ela foi originada, levando à formação da metástase, que é quando nós dizemos então que o câncer já se espalhou para um órgão à distância de onde ele teve origem. Agora, quais são os tipos que mais atingem a população? Bom, no Brasil, de acordo com as estatísticas do Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, nós separamos entre os sexos feminino e masculino. No sexo masculino, o câncer de pulmão é o primeiro em incidência, seguido pelo câncer de próstata, seguido pelo câncer de estômago e, em quarto lugar, o câncer coloretal, ou câncer de intestino, como nós podemos falar. Entre as mulheres, o tumor mais frequente é o câncer de mama, seguido pelo tumor de colo de útero, em terceiro lugar, destacando-se o tumor coloretal e, em quarto lugar, o câncer de pulmão. Agora eu quero saber do Dr. Leonardo. Doutor Leonardo, qual o câncer, todo tumor é câncer? Bom, essa pergunta é bem pertinente, porque realmente a população em geral fica um pouco confusa em relação a isso. Que nós temos hoje dois tipos de tumores, o tumor maligno e o tumor benigno. O tumor benigno é aquele tumor que, por si só, ele não causa um transtorno em termos de mau prognóstico para o paciente. Ele pode vir causar sinais e sintomas que podem provocar que o paciente venha procurar um médico, porém não causam risco de morte naquele paciente. Já os tumores malignos, esses sim, a partir do momento eles apresentando ou não sinais e sintomas, ao diagnóstico tem que se procurar o médico o mais precocemente possível para ser iniciada a terapia. Por que isso? Porque esse tipo de câncer, o tumor maligno, ele pode vir a causar a morte do paciente, provocando um risco de morte nesse paciente. Muitas pessoas chegam para a gente no consultório e perguntam, doutor, um tumor benigno, ele pode se transformar num tumor maligno? Sim, pode sim, principalmente as poliposes intestinais, que são tumores benignos que podem sofrer uma malignização e se transformar em tumores malignos. Em relação aos tumores benignos, exemplificando um pouquinho, nós temos, como eu falei, os pólipos intestinais e os miomas uterinos. São dois grandes exemplos para a população ficar ciente do que diferenciando um tumor benigno para um tumor maligno. Agora eu quero saber da doutora Suzana, em quais os casos é recomendado o procedimento cirúrgico? Porque não são todos os casos, né, doutora? Existe atualmente uma conduta que nós divulgamos que é a seguinte. O trabalho hoje no tratamento do câncer, ele é baseado num triplé que reúne o tratamento cirúrgico, o tratamento quimioterápico e o tratamento radioterápico. A maioria dos tumores é passível de tratamento por cirurgia, cuja primeira indicação, na maioria das vezes, é o procedimento cirúrgico. Agora, é preciso entender que existe uma diferença em relação à cirurgia, a conduta que se quer, se é uma intenção curativa ou uma intenção paliativa. Existe o tratamento onde se determina que o tratamento cirúrgico vai atingir o objetivo de uma cura. E existe o tratamento onde a cirurgia ela é indicada, por exemplo, numa situação de paliação, ou seja, o doente é submetido a uma intervenção cirúrgica em função de um sangramento, em função de uma obstrução. Então, nesse caso, a cirurgia tem o papel de tirar o sintoma de uma complicação, mas não de determinar uma pretensa cura para aquela doença. Agora eu volto com a doutora Heloísa. O câncer é hereditário, doutora? Bom, Lúcia, nós temos o fator hereditário definido apenas para alguns tipos de câncer. Mesmo nesses tipos de câncer, onde o fator hereditário está bem definido, é bem conhecido, esse fator é responsável apenas por uma pequena porcentagem dos tumores. Então, por exemplo, no câncer de mama,
o fator hereditário representa apenas 5% dos casos. Então, nós podemos concluir que, na maioria das vezes, em todos os tipos de tumor, o tumor esporádico e não hereditário é o mais frequente. Gostaria de fazer uma pergunta, doutora Heloísa. Heloísa, em relação à parte hereditária, uma pessoa, uma mulher jovem com câncer, com a família, com história de câncer de mama, principalmente mãe, avó, essa paciente, ao chegar por volta dos 45, 50 anos, entrando na menopausa, e a gente sabe que, chegando nesse período, as mulheres começam a apresentar queda da libido, começam a apresentar ressecamento vaginal e outras complicações decorrentes desse período. Essa paciente, se quisesse fazer uma reposição hormonal, ela teria indicação, alguma contraindicação em relação a isso? Bom, com relação à reposição hormonal, ainda hoje é um tema bastante controverso, mas nesta situação que você colocou, em que há o parentesco de primeiro grau para a mulher, para a candidata à terapia de reposição hormonal, a terapia está formalmente contraindicada, porque ela poderá levar ao aumento da incidência do câncer de mama. Agora eu vou aproveitar, vou pedir um intervalo, porque depois nós temos algumas perguntas de alguns telespectadores nossos. Eu vou, mas eu volto daqui a pouquinho.